Muito bem. Vamos começar esse tema. Esse tema que eu vou estar iniciando hoje, ele é bem polêmico, ok? E vou querer que vocês prestem um pouco de atenção nesse tema, porque não é somente eu que vou falar. É os slides que vai estar falando, certo? Porque eu creio que com os slides prende mais a atenção do espectador. Tudo bom? E o nosso irmão aqui vai estar colocando os slides, que é esse aí que você está vendo. Você que está nos assistindo pelo canal vai nos acompanhar também pelos slides. Como acabei de falar, esse tema ele é bem polêmico e, ao mesmo tempo, conhecido por todos. Devo aqui lembrar que eu tenho 30 minutos só, né? E gostaria de ter mais tempo, mas eu não posso porque é regra do jogo, né? Mas eu gostaria de ter mais um pouco de tempo porque ele é importantíssimo para nós. Eu devo frisar aqui, quando eu estava meditando sobre este tema, colocando as imagens que eu coloquei aí nos slides, eu fiquei muito pensativo depois que eu fiz a meditação e depois que eu coloquei ele em prática, e não vou negar que eu chorei, né? Eu chorei porque, se você for meditar a fundo sobre este tema, não tem como você não pensar no outro, e principalmente naquelas crianças que são indefesas e que não têm culpa de nada. Então, para que essa palestra que eu vou dar hoje, para que aquele que precisa receber, que Deus possa tocar no coração, que a Virgem Maria Santíssima possa passar na frente e possa tocar naquelas pessoas que mais precisam ouvir. Amém? Pode colocar, irmão. Volta lá um pouquinho, rapidinho, no primeiro slide. Esse é o tema, como acabei de falar, sobre o aborto. Você bem vê uma mulher deitada, com um barrigão, e você vendo essa imagem, você já pensa muita coisa sobre ela. Não é? Você vê que a mulher, ela recebeu uma graça particular, que é gerar um outro ser dentro dela. A mulher recebeu de Deus essa graça. Como você bem vê, é uma coisa sobrenatural. A mulher, ela é muito bonita, ela é bela. Falo com todo respeito. A mulher ela é bela porque ela recebeu essa característica de Deus. Porém, infelizmente, as mulheres que recebem esse dom de gerar, de procriar, elas não estão dando seu valor. Porque as crianças que vêm do ventre da mulher, ela tem uma missão particular. A criança que foi escolhida, ela lutou para chegar ali. Ela não chegou ali por chegar. Ela chegou ali porque Deus quis. E se Deus quis, aquela criança tem uma missão. Sabe lá se essa criança não é para ser um sacerdote? Sabe lá se essa criança não é para ser um religioso, um bispo, um papa da igreja? Quem sabe essa criança não é para casar? A missão de pai ou de mãe, de ensinar a verdade. Mas, infelizmente, alguém colocou a mão e se quis colocar no lugar de Deus, para impedir que ela nascesse. Mas tem todo um jogo por trás disso. Conforme você vê ali na imagem da criança grávida, por exemplo, as feministas, as organizações mundiais que querem limitar a criação de pessoas na Terra, eles não têm raiva da criança que está ali naquele ventre. Não é deles que eles têm raiva. O que eles têm raiva é do Criador. É o que gerou aquela criança que está ali. A mulher é apenas o meio.
É apenas o meio para chegar à criança. Mas Deus é o Criador. Eles têm raiva de Deus. E todo aquele que caminha para esse curso de proclamar a verdade e ser um pró-vida, ele vai ser um outro meio de ser tentado pelo encardido, como dizia Padre Léo. Ele vai ser tentado por todos os meios. Você vê que tem muito pró-vidas aí que lutam, mas que sofrem ardentemente. Porque Deus disse: quem me seguir será sofrido. Deus não prometeu glória para aquele que seguir a Cristo aqui nesta terra, mas sim sofrimento. A glória será apenas no céu. Por isso que aqui não devemos descansar. Para aquele que tem a missão de falar a verdade e proclamar o que Deus quer que proclame, tem que segurar a sua cruz e ser firme na fé. Passa, amigo, pode passar. Não matarás. Não matarás é o 5º mandamento da lei de Deus. Se a própria igreja diz que não é matar, por que que eu vou matar alguém? Por que que eu vou me colocar no lugar de Deus e matar uma pessoa que tem o mesmo direito de viver que eu? Por quê? Porque que existem pessoas que querem ter o direito de decidir quem vive ou quem morre. Por quê? Por que existem essas pessoas? Essas pessoas, infelizmente, vivem no erro. Vivem no pecado. E quanto está mais no pecado, mais se afunda. Não matarás. É o 5º mandamento da lei de Deus. Deus ensina para não matar. Não matar não constitui apenas o corpo, mas principalmente a alma. O corpo daquela criança que foi abortada morreu. O corpo morreu, mas e a alma? O espírito daquela criança, a alma da criança, não foi batizada. Se ela não foi batizada, como é que ela vai ganhar o céu? Como ela ganhará o céu? Não tem como. A pessoa que se responsabilizou da vida daquela criança, ela vai ter seu julgamento particular com Deus. Isso não resta dúvida. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque não tenho o direito de julgar ninguém. Mas eu tenho o direito de falar a verdade. A criança que morreu, eu vou colocar mais tarde uma pequena tabela de quantas crianças morrem por ano. Mas, infelizmente, muitos são insensíveis à dor do outro. E não está nem aí. Não está nem aí para si. Imagine para o próximo. Imagine para uma criança indefesa. A vida é humana, sagrada, inviolável, procede desde a origem de um ato criado por Deus. A morte deliberada de um ser humano inocente é crime monstruoso. Não há autoridade alguma que possa legitimamente permiti-la. Você vê o sorriso dessa criança. Ela sobreviveu. Você que está aqui me assistindo, também sobreviveu. Também está viva e vivo. Mas nenhuma autoridade sobre essa terra, nem os políticos, nem a justiça, têm o direito de decidir. Somente Deus, que criou eu e você. A palavra aborto tem sua origem etimológica no latim abortus, derivada de aborire, perecer, e orire, nascer. Um aborto ou interrupção da gravidez é a remoção ou expulsão prematura de um embrião ou feto do útero, resultando na morte. Conforme vocês vê, eu acho que muitos aqui já assistiram um vídeo de pessoas de
abortistas matando as crianças dentro do útero da mãe, não já? Algumas pessoas que já assistiram o filme, não é? Então, se vocês já assistiram, já viram, com toda certeza vocês foram sensíveis àquela visão que você viu, à imagem do filme que você viu. Eu não sei como um homem é capaz de fazer uma monstruosidade dessa. De ver uma criança, de ver um bebê e matar. Eu não sei. Porque eu, particularmente, não teria coragem de matar uma criança indefesa, que não fez nada por merecer a morte. Ela queria viver. É tanto que, quando ela está sendo abortada, ela geme de dor, ela grita, mas não se ouve. Ela grita, ela esperneia. Por quê? Porque ela quer viver. Mas tem alguém que se sente na autoridade de tirar a vida dela. Tipos de aborto. Desculpa, é que estou emocionado. O aborto espontâneo ocorre voluntariamente por acidente ou anormalidade no organismo da mulher. Ocorre normalmente nos primeiros dias ou semana de gravidez, com um sangramento quase igual ao fluxo menstrual, podendo muitas vezes confundir a mulher do que realmente está acontecendo. O aborto espontâneo é aquele que muitas vezes não é provocado, acontece sem ela ter desejado o aborto. Próximo. Esse é o outro tipo de aborto provocado. Esse aborto é aquele que a mulher desejou matar o seu próprio filho, onde ela procurou uma clínica, um aborteiro, para poder tirar o próprio filho da sua barriga. Pode passar, Alexandre. Consequências psíquicas e físicas do aborto. Muitas mulheres não sabem da consequência do aborto. Muitas mulheres pensam, principalmente algumas feministas, não são todas as feministas que fazem o aborto, mas algumas mulheres, por motivos que somente elas sabem, elas não sabem a verdadeira consequência do aborto. A realidade depois de ter matado o seu próprio filho. Ela só vai saber depois que perde, depois que mata. Mas já é tarde. Já morreu. Não volta mais. Aquela criança que morreu vai ficar marcado para o resto da vida na sua vida. E ela pode ter vários filhos, mas nunca vai ocupar o lugar daquele ao qual ela matou. A tal ponto que, de vez em quando, ela vai lembrar, vai sonhar com ele, mas não vai poder fazer mais nada. A única coisa que resta é chorar. E ela mal sabe a responsabilidade que ela tem diante de Deus. Existem duas categorias de pessoas que a responsabilidade é imensa perante a Deus. Eu acho que vocês sabem qual é. É a mãe e o sacerdote. A responsabilidade da mãe diante de Deus vai ser muito cobrada. E se a criança nasceu, já venceu o primeiro passo. Mas tem o próximo, que é de criar, ensinar, educar. Educar no caminho da igreja e da verdade, que não é fácil, principalmente nos dias de hoje. As mulheres que abortam tinham um agrupamento de sintomas psicológicos que ocorrem com muito mais frequência do que entre as mulheres que não abortam. Esses sintomas incluem perturbações mentais, que é uma taxa de 63%, tentativas de suicídio, 28%, crises histéricas, 51%, perda de confiança e autoestima, 82%. Irregularidade nos hábitos de comer, tais como anorexia e bulimia, 39%. Uso ilegal de drogas, 41%. E perda
prazer durante a relação sexual, 59%. Muitas sentem a sensação de vazio interior, mesclado de sentimento de culpa, consciente e inconsciente. Próximo. Muitas mães perdem a vida durante a operação, ou depois, devido às intensas hemorragias e infecções. Nem sempre as clínicas e os equipamentos são esterilizados e limpos. Algumas ficam estéreis. Outras são vítimas de câncer. Existem aquelas que perdem o útero, não podendo engravidar mais. Vocês sabem, né, que a mulher que aborta, a taxa de câncer é muito alta. Muito alto. Você pode observar que entre as mulheres que já abortaram, a taxa de câncer na mama é extrema. E sem se falar do útero, que muitas das vezes perde. Por que ela perde o útero? Porque no momento que é feito o aborteiro, eu vou falar aborteiro, para ser mais claro. O aborteiro, que é o médico, ele usa equipamentos que perfuram o útero da mãe. Por quê? Porque depois que a criança é triturada dentro do seu ventre, fica o crânio. O crânio é muito duro, resistente. E não passa de qualquer forma. E muitas das vezes tem que passar um equipamento para poder cortar ou triturar, às vezes não consegue, e perfura o útero da mãe. Aí depois que ela abortou, vai querer engravidar de novo. Porque encontrou o homem do sonho dela e vai querer engravidar. E aí é quando acontece o aborto espontâneo. Por quê? Porque o útero não tem mais resistência para segurar um filho. E aí ela vai recorrer a quem? Recorrer a Deus. É quando ela procura Deus. Olha que interessante. Ela vai procurar Deus quando ela está necessitada. Por que ela não procurou antes de abortar? Pode passar. Para a criança ela sente dores intensas quando está sendo abortada. Ela é sensível à dor. Como disse anteriormente, a gente não ouve a criança gritando, mas ela grita. Ela esperneia, ela pula dentro do útero da mãe. E não tem quem a possa salvar. Morte violenta, aborto de crianças vivas que se deixam morrer. Pode passar, Alexandre. O Brasil é um dos países campeões em aborto. A estatística é média, isso não é um valor, é a média, entendeu? 1 milhão por ano. Calcule-se que 50 milhões de abortos entram entre legais e clandestinos, sejam praticados em todo o mundo anualmente. 10 mil mulheres morrem a cada ano no Brasil devido ao aborto ilegal. 300 mil mulheres são internadas com complicações decorrentes de aborto clandestino a cada ano no Brasil. Passa, Alexandre. Eu tenho quanto tempo? 6 motivos para dizer não ao aborto. Passa, Alexandre, pode passar. Primeiro, uma vez que a mulher se torne mãe, ela será sempre mãe, tenha ou não nascido o seu filho. O filho morto fará parte de sua vida por mais longa que seja. Foi o que falei anteriormente para vocês. O aborto não é uma forma de fugir de um problema, mas sim um ato agressivo que trará repercussões contínuas na vida da mulher. Terceiro, matar é tão grave quanto impedir que alguém nasça, tirar a sua única oportunidade de ser. O aborto é o mais horrendo e objeto dos crimes, nada é mais terrível do que não ter nascido. Quarto, a vida de um feto na barriga da mãe é o maior laço da concepção do mundo natural. Atrofiar sua expulsão com legalidade é convalidar outras espécies de crimes. Quanto a um casal que deseja ter um filho, casados na igreja, e vão ter o filho, não há coisa mais bonita de prova de amor do casal, é o filho que nasce. A criança, ela vai abençoar aquela família. Ela vai trazer amor, vai unir mais o casal, o pai e a mãe. Quando o casal vê aquela criança pequena sorrindo para você,
eu quero ver quem é que não sorri quando vê uma criança sorrindo. Todo mundo sorri. E quando a criança está triste, todo mundo fica triste, porque a criança é pura. Mas tem pessoas que têm coragem de matar. A ciência deveria interagir na comunhão com o direito que visa as normas, onde o feto é um ser humano e não um plano científico. Sexto, aborto, além de ser um ato covarde, é o ato de matar o próprio filho indefeso, para equivocamente se livrar das consequências de uma culpa que só a si pesaria. Não pode haver paz verdadeira sem respeito pela vida, especialmente se for inocente e indefesa, como a criança não nascida. Que tipo de erro uma criança totalmente indefesa cometeu para merecer a morte? Essa fica uma pergunta para todos que estão me ouvindo. Que culpa a criança mereceu para receber o castigo da morte? Aborto, uma pequena palavra, mas que gera polêmica a nível mundial. Um ato que consiste na escolha da opção de não ter um filho que está prestes a se estabelecer. O filho entre os casais é considerado a prova maior do amor que entre eles se estabelece. Então, por que um casal que está prestes a ter um filho chega à decisão de não querer ter a sua prova maior de amor? Frisando que essa parte, muitas mulheres abortam o filho, por quê? Porque o homem, ele não quer. O homem, quando ouve que a mulher ficou grávida, ele dá um passo atrás. E a mulher, muitas das vezes, qual é a escolha que ela tem? Como ela não queria mesmo aquele filho, ela vai correr a segunda opção, que é abortar. E onde ela vai procurar as clínicas, que muitas das vezes ela não tem o equipamento correto, e dali ela vai sair pior do que entrou. Então, antes de cometer a relação sexual, já que você não quer ter o filho, viva a castidade. A castidade é o melhor meio para todo mundo. Porque você não vai ter filho e você também não vai adquirir doenças sexualmente transmissíveis. Será que o amor que entre o casal existia de fato? Não era real? Se caso esse amor que existia esvaiu-se, teria o filho que esvaziar-se também? Será que o filho tem culpa? Será que a criança tem culpa? Claro que não. Por causa de uma terceira pessoa na relação do casal, esse filho devesse deixar de existir, apagado, excluído, esquecido com uma coisa qualquer. Qual seria o propósito da vida se as pessoas escolhessem quem deveria viver ou morrer? Imagine se você, no caso, seus pais, quando souberam da sua pré-vinda para o mundo, se eles optassem por simplesmente não ter você. Você estaria aqui hoje para estar ouvindo esse debate? É sempre bom a gente se colocar no lugar do outro. Essa palavra, ela quer nos colocar em pensar no outro. Quando a gente pensa no outro, abre o nosso leque de caridade. A caridade deve ser sempre colocada em primeiro lugar. Por quê? Porque quando a gente olha para o outro, a gente sente a necessidade de ajudar. Então, esse é o principal. Aqui, vou querer que vocês... Opa, volta. Aqui tem imagens fortes, tá? Já está acabando o slide. Aqui vai ter imagens fortes, mas de conscientização, para que a mulher possa pensar 2 vezes antes de abortar. Diga não. Você destruiria esse sorriso? Existe gente que destrói. Pode passar. Nada justifica. Passa. Não tire o brilho dos olhos de uma criança. Ela não tem culpa. Deixe-me viver.
Acabou. Essa, eu não ia falar nada. Quem ia falar era os slides. Foi proposital. Para você que me escutou, reflita se você está grávida. Se você sentiu o desespero e você não queria ter essa criança que está dentro de você. Se você está me assistindo e você está grávida e você não tem amparo de ninguém, o aborto não é o melhor caminho. Pelo contrário, você vai ter um resultado triste depois que abortar. Nós abrimos um canal chamado Provida Cidadão do Infinito, uma página no Facebook. Alguns já viram, né? Na verdade, lá está a Associação Provida Cidadão do Infinito, São José do Nascituro. Mas mudamos para Provida Cidadão do Infinito. O Facebook ainda está estudando para poder se eles mudam ou não o nome, né? Eu abri esta página com o intuito para justamente rezar pela vida. A vida, a provida, não se limita apenas para as mães que querem abortar, mas vai muito além disso. Ela abre o leque para aquelas pessoas que estão com depressão e por algum motivo querem cometer o suicídio. Abre o leque também para aqueles usuários de drogas que não vê outro caminho, porque a droga nos leva cada vez mais a pior. Então, o Provida, ela tem uma missão de salvar vidas. Nós estamos rezando para essas pessoas. Temos um grande sonho de, quem sabe, um dia acolher pessoas. Trabalhar, por exemplo, as mulheres que querem abortar e não tenham para onde ir. Pessoas drogadas que também não têm como melhorar e mudar de vida. Nós temos um grande sonho. Primeiramente, estamos iniciando por aí, a oração. A oração é o primeiro passo. E eu espero que você possa curtir a página, compartilhar, para que outros possam tomar conhecimento e assim Deus possa agir. Amém? Desculpa pelas imagens, mas foi necessário para que possam ser tocadas.